Olá, meu nome é João Fabiano e trago este conteúdo como requisito, do processo seletivo 2024 aqui do estado do Paraná. E hoje especificamente trataremos do componente curricular História. O assunto que trataremos será a ocupação e conquista da América. Faremos um recorte na história e falaremos um pouquinho sobre os astecas. Os astecas, obviamente, é um povo pré-colombiano, ou seja, que se estabelece aqui na região da América antes da chegada dos europeus. E como curiosidade, os astecas eles vão se estabelecer no Vale do México. Povos, segundo se supõe, povos que vieram do norte da América vêm e se estabelecem ali nesse lugar. E como que eles se estabelecem? Segundo o presságio dos sacerdotes, eles reconhecem que deveriam ficar ali. Eles têm uma visão de uma águia e esta águia vem e pousa sobre um cacto e ali devora uma serpente. Então, por meio desta visão, eles compreendem que ali deveriam ficar. Inclusive, esta imagem desse presságio se faz estampada na bandeira do México, atual região hoje, onde se estabeleceram os astecas. Os astecas eles vão ampliar os seus domínios ali naquela região com guerras, conquistas por meio de guerras e também alianças políticas. E estas alianças, essas guerras, esse domínio vai proporcionar o quê? Vai proporcionar que os astecas venham a formar um império, dominando toda aquela região. Inclusive, em 1325, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan, considerada aí a capital dos astecas pela sua estrutura, pela sua importância política na época. A Tenochtitlan, ela, na sua construção, nós podemos perceber o uso do conhecimento de cálculos, também técnicas apuradas na construção civil. Percebemos também que esta cidade ela foi construída sobre o lago Texcoco, e era uma cidade que era cortada por diversos aquedutos, diversas canais, e tinha também ali diversas ruas largas e retas, o que chama a atenção inclusive dos espanhóis quando chegam ali naquela região e chamam aquela cidade de Veneza do Novo Mundo. A ênfase também para esta cidade seriam as chinampas. O que seriam as chinampas? As chinampas eram ilhas artificiais feitas sobre estacas que eram fixadas ali no fundo do lago. Nestas ilhas ali, proporcionava inclusive a ampliação da produção agrícola. Nessas ilhas artificiais, eles praticavam a agricultura. Eles plantavam, como produtos característicos da região, principalmente milho, feijão, abóbora, pimenta e cacau. Inclusive o cacau, as sementes de cacau, elas eram, segundo os historiadores, usadas como um tipo de moeda para a época. Além da agricultura, também nós percebemos
que os astecas eles vão fazer a economia com base de troca, ou seja, né, trocavam os seus produtos para manter a economia girando. Ali essas trocas envolviam não só os produtos agrícolas, mas também, né, eles praticavam ali a pesca, também a caça. Eles confeccionavam objetos, né, artesanais. Entre esses objetos podemos ali verificar objetos feitos com ouro, né, abundante na região, objetos feito com penas e além de cerâmicas e outros mais, né? Os astecas, eles também vão, no caso, indicar quanto à religião a prática do politeísmo, né? Ou seja, eles adoravam vários deuses. Dentro da religião em si, eles vão praticar algo que não é tão comum hoje em dia, que no caso seria o sacrifício humano, né? Eles praticavam o sacrifício humano na tentativa do quê? Na tentativa de agradar os deuses, né? Em troca de proteção, em troca de prosperidade na agricultura, também em troca no caso, a manutenção, digamos assim, da sua saúde, né? E nesse processo de sacrifício humano, eles pegavam a vítima, né? 4 sacerdotes seguravam, levavam e colocavam essa vítima numa pedra, num altar de pedra, geralmente, e um quinto, né, sacerdote vinha e, no caso, arrancava, extraía o coração daquela pessoa para, né, como foi dito, agradar os deuses. Surgem, né, então, dentro desse processo todo, né, e dessas características, surgem os espanhóis. É claro que os espanhóis eles estavam interessados, como sabemos, em acúmulo de riquezas, em expansão territorial. Os espanhóis também queriam um monopólio comercial e, no caso, também a conversão religiosa dos habitantes daqui da América, né? E os europeus, né, os espanhóis especificamente ali, eles passam para esse processo de conquista, né? O Império Azteca, né, ele a um primeiro momento vai receber de forma até amistosa os espanhóis. Eles, inclusive, alguns julgavam que os espanhóis, né, comparavam aí com o retorno do deus serpente, né, Quetzalcoatl. Eu creio que é mais ou menos o termo usado. E esse deus serpente, né, era considerado pelos astecas como, né, eles que eram politeístas. Também vemos aí que o Império Azteca ele não vai resistir a esse domínio espanhol, né? Ali chega Hernán Cortés, um conquistador. Ele faz diversas alianças com os povos que foram subjugados anteriormente pelos astecas. E uma série de questões vão contribuir também para a queda dos astecas, né? Os espanhóis tinham um poderio bélico superior ao dos astecas, né? Os espanhóis eles usavam, no caso, arcabuzes, mosquetes, espingardas, canhões, o que os astecas na época não tinham, né? Outro fator que irá desencadear e contribuir aí para o domínio espanhol também foram as doenças do Velho Mundo.
né? O fator imunológico, né? Doenças onde os astecas eles não tinham imunidade e no caso aí principalmente a varíola vai matar cerca de milhares de habitantes astecas, né? Nesse processo de 1519 a 1521, vão ficar, né, marcados aí nessa queda. Né? Em 1521 especificamente, acontece a tomada definitiva dos espanhóis na cidade de Tenochtitlan, né? E aí colocando, no caso, fim ao Império Azteca. Esta é uma breve consideração sobre os astecas e chegamos então aqui ao final desta exposição, esperando que estas informações contribuam e sejam relevantes para aqueles que nos ouvem, ok? Até uma próxima oportunidade.